E aí galera, aqui é o Bido e hoje vamos então para o dia 21 do Advent of Cyber, falar um pouco sobre IoT. Depois de investigar então a câmera web implantada através do hardware e, no caso, analisar, né, o implante da câmera web através da análise reversa de firmware e do hardware, você foi atarefado para identificar e exploitar qualquer vulnerabilidade na câmera web. O FMAX Kid está confiante que você não vai conseguir comprometer nada, já que a câmera parece bem atualizada, mas a gente vai investigar alguns exploits que estão na prateleira, assim, digamos. A gente vai investigar se isso é necessário para a gente conseguir controle do workshop de volta. Então, objetivos de aprendizado: explicar o que é a internet das coisas e por que é importante, e também se a gente deve ficar ciente, né, dos seus perigos. Entender as diferenças entre um protocolo de IoT específico e outros protocolos de serviço de rede. Entender os modelos de assinatura e publicação e como isso interage com os dispositivos IoT. E analisar e fazer o exploit dos comportamentos de um dispositivo IoT vulnerável. Então, o que é Internet of Things? Então, IoT define a categoria de apenas coisas. Então, por isso que é a internet das coisas. Dispositivos que estão interconectados e se baseiam, né, em comunicação para conseguir um objetivo de um dispositivo em si. Alguns exemplos de IoT são termostatos, câmeras web e também geladeiras inteligentes. Para nomear alguns, né? Tem diversos outros. Enquanto a definição formal de IoT pode mudar dependendo de quem está fazendo essa definição, o termo que melhor pode ser usado e abordar essa categoria é um dispositivo que envia dados e também recebe para se comunicar entre dispositivos e sistemas. Então, IoT, se IoT define uma extensa categorização de dispositivos com uma ampla variedade de capacidades de dispositivos, o que torna eles, o que torna eles importantes e para a gente estudar eles. Então, enquanto diversas razões justificáveis existem para estudar IoT, a gente vai endereçar aqui algumas possíveis respostas. Primeiro, a IoT categoriza dispositivos únicos, por exemplo, né, geladeiras inteligentes, que não entram em outras categorias, por exemplo, dispositivos móveis. Obviamente, a geladeira não é tão móvel, né, quanto um dispositivo, por isso que tem que diferenciar essa categoria. Os dispositivos IoT eles tendem a ser peso leve. Nesse caso, a gente está falando da questão do hardware dele e do software, né? E não do dispositivo em si, porque se considerar uma geladeira inteira, obviamente ela não é leve, mas o dispositivo em si inteligente da geladeira, aí sim, a gente pode considerar ele lightweight, algo leve. E, enfim, eles funcionam apenas o essencial do que precisa, já que o processamento deles é um pouco limitado às vezes, e também as features são limitadas. E por causa dessa natureza lightweight, algumas features mais modernas elas podem ser deixadas para fora, e isso é um pouco perigoso em questão de segurança, né? Algo a se preocupar um pouco. Enquanto a gente vive na era moderna da segurança, ela ainda pode ser considerada secundária em alguns casos, por isso que ela não está sempre incluída, né, na funcionalidade principal. Às vezes o pessoal dá prioridade justamente para o desempenho e para as funcionalidades que vão lidar diretamente com o usuário e deixam a segurança um pouco para trás, em segundo plano. Outro motivo então para estudar IoT é justamente que os dispositivos interconectados eles não envolvem, né, normalmente interação humana. Então pensa numa autenticação que um humano ele usa uma senha para segurança. Esses dispositivos eles não devem ser designados para comunicar efetivamente dados, não apenas no caso, mas também fazer uma negociação segura da but also negotiate secure means, fazer uma negociação segura de comunicação, já que a interação humana não é requisitada, por exemplo, justamente usar um password. Em terceiro, os dispositivos são designados para todos ficarem interconectados. Então, se o dispositivo está usando um protocolo X, né, o dispositivo A está usando um protocolo X e o dispositivo B está usando um protocolo Y, isso vai ter algum problema de compatibilidade. E o mesmo conceito pode ser aplicado em segurança, onde dispositivos que são incompatíveis eles podem fazer um fallback, então voltar para modos mais primitivos de comunicação para fazer essa compatibilidade, e isso pode causar alguns problemas de segurança.
E lembre que a segurança, apesar de ser vista como secundária, não garantir a segurança. Então, não garantir a segurança de um dispositivo pode ser uma falha fatal. E, enfim, isso aí. Na próxima sessão, a gente vai cobrir ali os protocolos IoT e estudar alguns exemplos de como os dispositivos IoT podem ser adereçados a falhas como propostas acima. Então, introdução a protocolos IoT. Um protocolo IoT, ele categoriza qualquer protocolo que é utilizado por um dispositivo IoT, seja máquina-máquina, máquina para um gateway, né, para um portão, ou máquina para cloud, né, esse tipo de comunicação. Como previamente definido, um dispositivo IoT ele envia e recebe dados para comunicar com outros dispositivos e sistemas. E com isso em mente, o objetivo de um protocolo IoT é justamente ser eficiente, confiável e seguro em comunicação de dados. A gente pode quebrar o protocolo IoT em dois tipos: o protocolo de dados IoT ou um protocolo de rede IoT. Esses tipos então, eles podem ser meio confusos no nome deles, já que ambos são utilizados para a comunicação de dados em si. A diferença, né, como eles se diferenciam é como e onde a comunicação ocorre. À primeira vista, a gente pode dizer que um protocolo de dados IoT ele se baseia no protocolo TCP/IP, né, nesse modelo, enquanto um protocolo de redes IoT ele se baseia mais na tecnologia wireless para comunicação e, enfim, a gente vai continuar entrando nesses assuntos mais abaixo. Então vamos quebrar um protocolo de dados IoT em alguns conceitos que pode ser um pouco mais familiar para a gente. O protocolo de dados IoT ele é semelhante a serviços de rede comuns que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, por exemplo, HTTP, SMB, FTP e outros. Em fato, o HTTP ele pode ser utilizado como um suporte principal para outros protocolos IoT ou para um protocolo de dados por si próprio. Uma rede IoT ou um protocolo, né, wireless, ele mantém os mesmos objetivos que um protocolo de dados, isso é, comunicação de dados, mas ele atinge isso de forma diferente. Em vez de se basear em protocolos TCP, ele usa algumas tecnologias wireless como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee e Z-Wave para transferir dados e comunicar entre as entidades. Através dessa task, a gente vai focar na categoria citada anteriormente de protocolos e como a gente interage com os dispositivos IoT. Aqui ele fala anteriormente, mas eu não sei, eu acho que ele está falando da última, então, e não da primeira. Então, provavelmente a gente vai focar em IoT Network Protocols. Não tenho certeza. Mas enfim. Então, vamos lá, entrar mais a fundo em protocolos de dados IoT. Então não vai ser o de rede, vai ser o de dados. E ver o que eles fazem. Mensagens de protocolos e middlewares. Porque a comunicação de dados é o objetivo principal de protocolos de dados IoT, eles normalmente têm o formato, né, o formato de protocolos de mensagem, que é basicamente um protocolo que facilita, né, o envio e recebimento de mensagens ou um payload entre duas partes. Os protocolos de mensagens eles se comunicam entre dois dispositivos através de um server independente chamado middleware ou negociando uma comunicação entre eles mesmos. Dispositivos comumente utilizam middlewares porque isso é uma forma lightweight, leve e eficiente. Por exemplo, um dispositivo IoT ele pode não fazer um suporte de protocolos muito robustos como HTTP e para isso, né, um servidor é justamente colocado no meio entre os clientes que querem fazer a comunicação e também traduzir a comunicação para que ambos consigam entender e para isso que é utilizado o middleware. Relembrando que, como a gente mencionou, que a compatibilidade de dispositivos pode ser um problema, então o middleware também ele ajuda a fixar esse problema, a consertar esse problema de comunicação, mas ainda assim ele pode ser não capaz de traduzir todas as comunicações, né? Aqui tem um resumo dos protocolos de mensagem utilizados pelos dispositivos IoT. Então nós temos o protocolo MQTT, que é o Message Queuing Telemetry Transport. Ele usa um middleware e ele é basicamente um protocolo leve que se baseia em modelos de publicação e inscrição para receber ou enviar mensagens. Temos o COAP, também utiliza um middleware e faz a comunicação e a tradução de comunicação HTTP para fazer o intermédio aí entre dispositivos leves também. Temos o AMQP, que também é um middleware
que age como um protocolo transacional para receber e fazer a fila também e armazenar mensagens entre dispositivos. Temos o DDS, que é um protocolo escalável que se baseia também no modelo de publicação e mensagens. Temos o ATP, que daí é dispositivo a dispositivo, já não usa o middleware, utilizado como uma comunicação entre dispositivos tradicionais para dispositivos leves ou para uma comunicação com grande quantia de dados. Também temos por último o WebSocket, que é device to device também, dispositivo a dispositivo, que se baseia no modelo servidor-cliente para enviar dados através de conexão TCP. Nesse caso, a gente vai focar aqui sobre o protocolo MQTT e aprender seus potenciais problemas relacionados à segurança. Funcionalidade de um modelo de publicação e inscrição. Protocolos de mensagem, comumente eles usam esse modelo, então. Notavelmente, principalmente no caso, o protocolo MQTT. Esse modelo ele se baseia em ter um broker, que é meio que um intermediário, para negociar as mensagens publicadas e as filas de inscrição. Primeiro vamos olhar no diagrama para entender um pouco melhor. Então aqui a gente tem quem vai publicar as mensagens, tem a mensagem do publicador, tem o broker, que é o intermediário, aí tem a mensagem indo para o subscriber e aqui tem o subscriber pedindo se tem alguma mensagem. No caso, obviamente, ele tem que pedir se tem alguma mensagem antes da mensagem ir, né? Então, baseado no diagrama acima, basicamente que está aqui o que eu falei agora, e esse protocolo ele deve funcionar fantasticamente se apenas um intermediário é necessário para o objetivo do dispositivo. Mas se vários tipos de dados são necessários para enviar de um dispositivo para diversos publicadores e inscritos, né, se vários desses precisam se conectar no intermediário, como é que a gente faz? Utilizar mais de um intermediário pode ser viável, mas isso aumenta muito o uso do servidor e pode gerar um overprocessamento ali, sabe? Um processamento muito excedido. Então, uma comunicação de segurança, um método de comunicação segura, deve também garantir que as integridades das mensagens, deve garantir, no caso, a integridade das mensagens, e então, por exemplo, um publicador ele não deve sobrescrever o outro. Para resolver esse problema, o intermediário ele pode armazenar múltiplas mensagens de diferentes publicadores usando tópicos. Um tópicos ele é um valor semi-arbitrário, pré-negociado pelo publicador e pela inscrição e enviado, né, como uma mensagem. O formato do tópico comumente ele tem a forma de nome, ID e função. Quando uma nova mensagem é enviada para um tópico X, né, um tópico dado, o intermediário ele vai armazenar e sobrescrever, no caso, se outra mensagem foi enviada sobre o mesmo tópico, e deixar ali para quando alguém se inscrever, a mensagem ser enviada. Então aqui tem um diagrama disso, então tem o publicador A, publicador B, e cada um tem a sua mensagem. No caso aqui são dois publicadores, aí eles enviaram a mensagem e o intermediário ele separou essas mensagens por tópicos. Então, por exemplo, se o publicador B agora postar uma mensagem, a mensagem vai sobrescrever apenas o tópico dele e não de outro publicador. Abaixo tem o seu diagrama de diversos subscribers, então recebendo a mensagem. Então aqui tem um subscriber A, ele está pedindo se tem alguma mensagem do tópico A, e o subscriber B pedindo se tem alguma mensagem do tópico B, respectivamente. Note a natureza assíncrona dessa comunicação. Então, o publicador ele pode postar a qualquer tempo a mensagem, e o subscriber ele pode se subscrever ao tópico e receber a mensagem apenas quando ele quiser, não precisa ser na hora que a mensagem foi enviada, por isso que a comunicação é assíncrona. Tipicamente, os inscritos e os publicadores eles continuam frequentemente se conectar ao intermediário para ver se alguma mensagem veio ou se precisa enviar alguma mensagem durante uma duração específica. Beleza, agora a gente tem que entender a funcionalidade desse modelo. Agora a gente deve entender, no caso, a funcionalidade desse modelo, mas por que um dispositivo IoT usaria? Um modelo de publicação e inscrição é muito útil para justamente fazer a manutenção desses dados assíncronos ou receber dados e mensagens de diversos dispositivos de um publicador. By several different devices from one publisher. Beleza. Um exemplo comum de um modelo de publicação e inscrição pode ser um termostato publicando sua temperatura atual. Diversos termostatos eles podem publicar para um intermediário e também diversos dispositivos podem se inscrever a um termostato ao termostato específico que eles querem os dados no caso. E um protocolo específico, com um protocolo específico, o MQTT também é leve e utiliza o mínimo de banda larga possível
Então, por isso que ele é bem utilizado. Os protocolos, eles são inerentemente vulneráveis, então, tipo, não tem como fazer a segurança deles. A gente identificou a relação entre os protocolos de IoT e os serviços de network e também as funções de protocolos de mensagem. Isso ainda levanta algumas questões sobre como que a segurança desses protocolos são. Vamos aplicar algo com que a gente está familiar, nesse caso o HTTP. As vulnerabilidades HTTP, elas frequentemente se referem a vulnerabilidades no software e aplicação que utilizam, né, o HTTP em si. Mas isso não significa que os protocolos eles estão ausentes de vulnerabilidades. No caso, eles apenas requerem que um processo mais estrito e versões e revisões de versão sejam adotadas antes da publicação em si. Então, similarmente, os protocolos IT eles não são inerentemente vulneráveis, já que eles não são, no caso, o que faz eles um dispositivo IT ser seguro. Antes de dar uma explicação mais formal, vamos considerar algumas configurações default por padrão do MQTT quando ele é feito o primeiro deploy. Um MQTT, um intermediário, MQTT, ele assina todos os dispositivos que estão conectados com permissão de leitura escrita para todos os tópicos. Então, qualquer device consegue publicar e se inscrever a qualquer tópico. Isso parece ok de primeira ideia, no caso do termostato, que a gente está apenas comunicando a temperatura, e então a integridade desses dados não deve ser um problema, mas a gente pode ir mais a fundo nessa questão. Os nossos dados eles têm que seguir a tríade CIA, né, no caso que é a de confidencialidade, integridade e disponibilidade, então tem que seguir as melhores práticas da maneira mais perto possível, né, da maneira mais fiel possível. Isso é, os dados não podem ser lidos ou manipulados por fontes não autorizadas e devem ser acessadas somente por fontes autorizadas. Seguindo as boas práticas, a autenticação e autorização também deve ser implementada para prevenir atores maliciosos de comprometer qualquer princípio da tríade CIA. Então, qual que é o risco se esses dispositivos IoT não colocassem as melhores práticas e não considerassem as melhores práticas? O risco está justamente em alterar no... O risco está, no caso, justamente ligado à dependência do comportamento do dispositivo. Então vamos dizer que um dispositivo ele acredita num publicador MQTT e faz o parceamento dos dados e comandos para performar certas ações nas configurações do dispositivo. Um atacante ele pode enviar uma mensagem maliciosa para performar alguma ação não entendida, né, não esperada. Por exemplo, um termostato ele envia a mensagem com formato específico para o intermediário e o inscrito ele faz o parceamento dessa mensagem e muda a temperatura do termostato. Então, o atacante ele pode enviar uma mensagem, no caso, para a aplicação que ele está visando, para modificar a temperatura do dispositivo. Isso parece um exemplo meio modesto, mas imagine o impacto disso com outros dispositivos que têm algumas consequências mais críticas. Mas eu acho que até essa de mudar a temperatura é crítica, porque, por exemplo, se o cara se passa por um publicador e passa que a temperatura está X, e aquele subscriber, no caso, ele vai mudar o termostato com base na temperatura que foi registrada, ele pode, enfim, falsear informações e, enfim, fazer o que ele quer com isso e fingir que a temperatura está maior ou menor. Aí, por exemplo, está ligado a um ar-condicionado que vai mudar a temperatura do ar. E, enfim, vai criando uma cadeia aí que pode gerar algum prejuízo. Beleza, aqui ele só repete o que a gente já falou. Aqui eles também falam a diferença entre inseguro e vulnerável. Movimentação insegura ela pode deixar um atacante a exploitar uma vulnerabilidade, mas não significa que de fato a implementação está vulnerável. Ela pode ser um pouco insegura, mas não está 100% vulnerável. E aqui a gente vai, na próxima task, a gente vai expandir um pouco mais essa ideia e tentar identificar os métodos que são usados para identificar o comportamento do dispositivo específico. Abusando o comportamento do dispositivo, então. Antes de a gente ir para a sessão de hands-on, né, de mão na massa, vamos entender como que a gente pode identificar a informação de comportamento de um dispositivo. A gente definiu que dispositivos IoT são vulneráveis por causa do comportamento deles, né, da aplicação. Vamos dar uma olhada agora em como que a gente pode analisar então o comportamento deles por entradas e endpoints e entradas vulneráveis e como a gente pode abusar disso. Um atacante ele pode descobrir o comportamento do dispositivo através de sniffing de comunicação, então né, seria o farejo ali da comunicação, análise de código fonte ou documentação.
Sniff de comunicação então pode determinar qual protocolo está sendo usado, qual que é o endereço do intermediário ou middleware e o comportamento da comunicação. Por exemplo, requests não criptografadas HTTP, elas são enviadas para uma central que, que vai ser traduzida para pacotes COAP, né? COAP, que é um tipo de comunicação. A gente pode observar os pacotes HTTP e olhar por tópicos ou mensagens, né, formatos de mensagens que o vendedor poderia esconder, por exemplo, configurações, comandos, etc., e interagir com o dispositivo. Também tem análise de código-fonte, que pode fazer você diretamente olhar, né, como um dispositivo ele analisa dados enviados e como isso pode ser utilizado e como isso está sendo utilizado. Analistas podem identificar informações similares a communication sniffing, o sniffing de comunicação, mas é um modo um pouco mais confiável e definitivo de fonte de informação, né, o source code analysis. Documentação provê um entendimento claro da funcionalidade padrão do dispositivo ou do endpoint. A desvantagem é que apenas utilizando a documentação pode ser que a gente deixe de lado algumas coisas mais sensíveis ou tópicos, outras informações que não são necessárias para um usuário, mas que talvez um atacante queira. Uma vez que o comportamento for identificado, a gente pode usar clientes para interagir com os dispositivos e enviar payloads e mensagens maliciosas. Só para cimentar, no caso, né, para consolidar esse conhecimento, a gente pode voltar ao exemplo termostato e ver como um atacante pode tomar controle desse dispositivo. A maioria dos dispositivos IoT eles têm um device ID, então um identificador do dispositivo, que é utilizado para identificar eles mesmos para outros dispositivos e também que os dispositivos saibam quem é o alvo, o dispositivo alvo, né, que vai receber a mensagem, etc. Os dispositivos eles devem trocar então o device ID antes que qualquer comunicação ocorra. No caso do MQTT, o device ID ele é comumente trocado publicando uma mensagem contendo o device ID para um tópico pré-estabelecido e pré-conhecido, que qualquer subscriber pode se inscrever, né? Uma vez que o atacante sabe o device ID e o comportamento do dispositivo-alvo, ele pode fazer um ataque específico para o alvo em tópicos específicos e formatos de mensagem conhecidos. Esses tópicos eles devem acreditar na origem da mensagem e fazer algumas ações, né, executar algumas ações cegamente. Por exemplo, trocar a temperatura, trocar o destino da publicação e etc. No nosso cenário, informações preliminares foram identificadas pelo elfo MacRed através da análise de hardware e firmware. Então a gente sabe que a web câmera ela utiliza o protocolo MQTT e a gente tem uma lista de potenciais tópicos que a gente pode atingir. Alvejar. Antes de qualquer análise, antes de qualquer antes de analisar, no caso, os tópicos potencialmente vulneráveis, vamos olhar um pouco como a gente pode interagir com o endpoint MQTT. Então, interagindo com o MQTT. Como que a gente interage com esse protocolo ou outros? Protocolos diferentes têm bibliotecas ou outras maneiras de interagir com elas. No caso do MQTT, a gente tem duas bibliotecas utilizadas que a gente vai discutir, que é o Parrot e o Mosquito. O Parrot ele é uma biblioteca Python que oferece suporte para todas as features MQTT, enquanto o Mosquito é uma suite de utilitários MQTT que inclui, né, um intermediário ou cliente de publicação e inscrição que a gente pode utilizar da linha de comando. Para essa task, a gente vai introduzir então os clients Mosquito, né, os Mosquito Clients e suas funcionalidades, e na próxima task a gente vai aprender como lidar com o dispositivo vulnerável. Então, se inscrevendo num tópico, a gente pode utilizar um Mosquito Subclient para se inscrever no tópico, e por default a subscription vai conectar ao intermediário localhost e requer apenas que o "-t", né, a flag "-t" seja utilizada, que vai definir o tópico. Então aqui tem um exemplo de conectando, né, se inscrevendo no localhost e se inscrevendo no tópico do device ping. Eu vou ir anotando esses comandos para ficar mais fácil para a gente depois. Você também pode se conectar num broker remoto, né, um intermediário remoto, utilizando a flag "-h", que é a flag de host. Publicando no tópico, então a gente pode utilizar o Mosquito Pub Client também não, no caso aqui é o pub, que é o sub, para fazer a publicação para um intermediário MQTT, e para fazer isso é muito parecido com o client de subscrição. A única coisa que muda é que a gente tem que inserir a mensagem com a flag "-m", certo? Então aqui, por exemplo, vamos copiar e colar.
Aqui, por exemplo, ele está mandando a mensagem para esse intermediário remoto, para esse tópico e com essa mensagem. E aqui tem algumas flags, flags de debug, "-d", flag para especificar um ID, "-i", para especificar a porta "-p", sendo que a porta de foi é 1883, "-username", "-p password para autenticação e "-url" para especificar username, password, host, porta e tópico em uma URL. Um dispositivo utilizando o MQTT pode craftar mensagens, criar mensagens como meio como meio de comunicação autêntica. Como atacante, a gente vai tentar se passar, né, por uma origem de publicante legítima, na esperança que a gente consiga fazer o outro lado interagir com a mensagem, como se a gente fosse uma mensagem autêntica para fazer, né, o dispositivo se comunicar, se comportar de maneira não pretendida. Então agora vamos para a parte prática. Aqui ele já comenta para startar a máquina, então vamos startar, que ela demora uns 5 minutinhos, eu podia ter startado antes, inclusive. E beleza, a gente cobriu todas as informações necessárias para exploitar de maneira bem sucedida uma comunicação insegura implementada no dispositivo IoT. Vamos tentar então fazer isso para tentar utilizar o que a gente aprendeu e aplicar isso na câmera web identificada no workshop do Papai Noel. Primeiro, start a máquina e ela vai demorar uns 5 minutinhos. Ok. Você pode interagir com a VM utilizando o Attack Box ou a sua conexão VPN. Beleza. Nota. A in-browser Attack Box está propriamente configurada para isso e a gente recomenda fortemente, né, utilizar ela durante essa task. Se você está utilizando essa máquina virtual, você vai ter que fazer algumas configurações específicas para o ataque funcionar. Eu acho que vou usar o Attack Box, então não tem problema. Para esse caso aqui, eu imagino que tem que baixar um monte de coisinha adicional, então eu vou startar ela e vou utilizar ela. Né, provavelmente tem que... Opa. Provavelmente a gente vai ter que baixar esse Mosquito e tudo mais, então como aqui já deve ter tudo, eu vou utilizar a Techbox sem problemas. Bom, como foi coberto, a gente sabe o seguinte: o dispositivo interage com o intermediário MQTT para publicar e subscrever para tópicos pré-definidos. O Device Broker está nesse IP, então vamos anotar ele. Device Broker. E da engenharia reversa de firmware, a gente sabe de dois tópicos utilizados, que é o Device Init, para publicar o Device ID do dispositivo atual, e o Device ID CMD, que é um subscriber para se inscreve para um dispositivo específico, de ID específico, para receber comandos e settings. Tá. O device ele é conhecido por usar RTSP, que é Real Time Streaming Protocol, tá? E se um atacante consegue controlar onde e como o RTSP stream ela é direcionada, ele consegue direcionar para o RTSP, para o servidor RTSP que ele controla. Esse tópico aqui, device de CMD, pode especificar o comportamento através de um parâmetro numérico CMD e tem a habilidade de analisar um par de chave-valor para ser utilizado para interagir com o dispositivo. Tá. A gente não possui como o comportamento do comando ele funciona, né, ou como o formato é esperado dessa mensagem. Então fica com você, né, para criar essa mensagem maliciosa para alvejar o tópico de comando. Se você está procurando por um desafio, a gente proveu ali um source code extraído do dispositivo que você consegue coletar como a comunicação está acontecendo. Se você não quer fazer isso, a gente coletou a informação que você precisa abaixo. Tá, aqui tem o código, mas eu não vou utilizar ele aqui para a aula fluir mais rápido. O formato esperado da mensagem então é esse, beleza. Vou colocar aqui, tem cmd value e url value. Note que o formato por aspas deve ser exatamente igual e aspas duplas devem ser utilizadas, ok, tranquilo. Você também pode utilizar triple quote, aspas triplas, para formatar todos os valores e parâmetros em... Então provavelmente aqui, ó, imagino, assim. Mas enfim, vou deixar assim por enquanto.
O valor do CMD para fazer a subscrita e o redirecionamento é 10. Então aqui é 10, eu imagino. Opa, não precisa salvar. E a URL deve ser o valor da interface do atacante com o hosting ESTP. That should be the of the attacking machine hosting. Tá. Então tem que ser a nossa porta aqui, o nosso IP no caso. Aqui tem o nosso attack box IP. Opa, não copiou. E ué. Ah, é, tem que colar no clipboard aqui. Tá certo. Não, mas eu tô copiando pro meu notepad, não tô copiando pra máquina. Que estranho. Poxa. Beleza. Bugs do clipboard, né? O nosso attack box, então, nossa IP tá aqui em cima. É 10.10.127.108. Beleza. E é isso aí. Para você começar, a gente prevê alguns passos para exploitation. Verifique se o IP, o endpoint dele está sendo utilizado, né? Se existe, está utilizando a porta esperada com o nmap. Tá. Vamos abrir um terminal aqui. Vamos dar um nmap-p. Vamos dar naquela porta específica, porque provavelmente ele está utilizando ela, né? A padrão, que é a 1883. 1883. Paste. Opa, aqui não dá. Então, 10, 10. 68, 206. Vamos dar um menos T4 para ir um pouco mais rápido. Opa, é 206, não 208. Beleza, e está aberto o serviço MQTT. Ok, está aberto. Use o Mosquito Sub para se inscrever então no Device ID. Um tópico para enumerar o dispositivo e obter o dispositivo ID. Tá, então eu tenho que usar o Mosquito Sub. Será que é aqui em Tools? Vamos pelo terminal mesmo. CD Desktop, ls CD Tools. Cadê o nosso Mosquito? Ou será que se eu só escrever ele já vai estar no path já? Provavelmente, né? Mosquito sub menos... Então, pera aí. Tenho que me inscrever no device init, mas assim que eu me inscrever eu já vou receber. Ele não reconheceu, né? Mosquito... Ah, é 2T's. Faltou um T aqui. Tá, connection refused. Eu tenho que botar o endereço com menos "-h", eu imagino, já que ele é remoto. E não é localhost. Vamos ver se recebe o device ID. Temos aqui o device ID, então. Eu acho que tem que dar no clipboard aqui para eu conseguir... Ah, já copiou. Beleza. Device ID. Tá, pegamos o device ID do publisher. Ok. Acho que dá para dar um Ctrl C aqui agora. Vamos ver se ele já está perguntando essas coisas. Qual que é a porta que está rodando? Então, é a porta default, que é a 1883. Opa. O tópico device ID numerado pelo nmap is device ID tópico. Ah, tem script do nmap? Tá, então vamos rodar um nmap menos SC, que usa os scripts default, se eu não me engano, e ver se ele consegue numerar automaticamente isso. 10, 10, 68, 26, menos P, 1883. Enumerando as portas, usando o menos SC para enumerar, tá? Não utilizou, vamos tentar um menos A, talvez. Be aggressive. Qual que é a versão do Mosquito que está sendo utilizada no dispositivo? Como é que eu vejo isso? Vamos abrir outro terminal aqui. Mosquito menos help, talvez. Mosquito sub menos help. Deve ser version. Não tem version. A gente pesquisa. How to see mosquito subversion. No caso, pode ser qualquer uma, né?
Opa, abri meu cara aqui sem querer. Version. Tá, aqui é a versão do protocolo. Não é isso que eu quero a versão do Mosquito. Se eu der um man mosquito sub, ele já mostra a versão 3.1. Isso aqui 3.1.0 talvez. 3.1.1. Ué, aqui ele fala que é a 3.1. Vamos tentar o pub. 3.1.1. Será que é a versão do carinha lá? Enfim. Bom, trouxe algumas coisas, algumas informações aqui, a flag "-a". Vamos ver se ela trouxe o device ID. Device ID não, o tópico device init. Ah, o Mosquito version que ele trouxe. No caso aqui ele está utilizando do dispositivo, né, do broker e não nosso. Então é 1.6.9, ok? E o device ID, device init, perdão. Eu não sei se ele achou em algum lugar aqui. Parece que não. Mas deve ter um script próprio para isso. Nmap script for MQTT. MQTT subscribe. Vamos usar esse script então. Opa. Vamos utilizar esse script com... acho que é menos script. Sim que usa no Nmap, esqueci. E é... como é que é? MQTT subscribe. MQTT subscribe. E daí pode tirar o "-a" no caso. Para ir mais rápido. E "-t4 também. Vamos ver se ele consegue a resposta sim. Conseguimos, né, pessoal? Talvez ele retornou em cima e eu não vi. Mas aqui ele trouxe o device init. Então, yes, foi enumerado. Show. Então inicia aí o servidor RTSP utilizando um Simple Server pelo Docker. Legal, vamos só copiar e colar aqui então para iniciar esse servidor. Paste. Opa. Vamos jogar no clipboard, né? Agora sim. Aí não clear. Paste. Beleza, deve estar iniciando. Note que a porta do RTCP deve ser a mesma que você usou na URL. Tá, não tem nenhum lugar para coisar a porta aqui, imagino, né? Listener Open Port on 8554, que é a que a gente vai usar, 8554, maravilha. Se você tem algum problema recebendo a conexão, está confiante que o formato está correto, você pode utilizar esse TCP Listener aqui, que parece que não está sendo o caso. Agora use o Mosquito Pub para publicar o seu payload para o device ID CMD Topic. Então vamos abrir outro terminal. Ctrl T aqui. Ai. Ele não aceita as teclas aqui, então vamos abrir aqui mesmo. Beleza, a sua URL tem que ser o IP da sua Attackbox, né, ou da sua VPN, claro. E se a mensagem for interpretada corretamente, o RTSP Stream foi redirecionado para o servidor que você iniciou e deve dar alguns warnings de output dos pacotes dropados. E você consegue ver agora, então, o que está rodando no servidor pelo RLC abrindo com esse comando aqui. Se você está usando o Kali, sua própria máquina, você tem que baixar o VLC com o Snap Package Manager, né, com o gerenciador de pacotes Snap. Tá, vamos ver então. A gente tem que usar o Mosquito Pub, "-h o broker, "-t barra não, device aí o ID do dispositivo CMD. Então, esse cara aqui, eu imagino que seja assim. Beleza. Barra CMD. E o que mais? "-m de message. E a message tem que ser esta aqui. Vamos botar um
uma aspas aqui só pra ficar bonitinho. Opa, não é isso, cara. Sempre esqueço. É isso. Vamos apagar aqui rapidão. E dar um paste e ver se brilha. Vamos ver se o outro terminal que a gente abriu. Como é que eu vou pro outro terminal aqui nessa máquina? Difícil, né? Aqui. Quero ir pra outra, cara. Quero ir pra esse cara aqui. Bom, não pingou nada aqui. Suspeito, imagino que teria que pingar alguma coisa. Mas, de qualquer modo, vamos conectar, né? Ah, não troquei aqui, ó. Poxa, claro, né? Eu não troquei aqui, ó, o velho da URL. Ainda vai funcionar mesmo, Eduardo. Beleza, vamos copiar aqui de novo. Vamos jogar no clipboard. Beleza. "-m" e colar a mensagem aqui. Paste, beleza. Vamos ver se a gente está recebendo alguma coisa agora. No Desktop Tools. Recebemos um Open e um Closed. URL inválida. 10.10, 727, a porta está certinha. Não sei porque considerou inválido. Mas vamos ver se ele está funcionando. De qualquer modo. Esse comandinho aqui, né? Localhost. Só copiar e colar. Ok. Paste. E vamos ver se brilha. Continue. Seu input não pode ser aberto. Ele não conseguiu abrir esse cara aqui. Close. Tá. Pelo visto não deu certo então. Tudo bem. Vamos dar um clear. Bom, vamos usar esse comando aqui então para iniciar o nosso servidor. Vamos tentar. Clear. Vamos dar um paste no clipboard primeiro. Iniciando o servidor, ele falou alguma coisa de porta aqui que eu achei interessante. Note que a porta do RTSP vai ser utilizada na mesma URL que você está sendo enviado no seu payload. Sim, correto. Tá, abriu. RTSP 8554, que é a porta que a gente está enviando. O IP está correto. Eu não sei quanto essas aspas aqui. Eu vou colocar tudo aspas assim. Ó. Essas aspas elas estão um pouco estranhas. Beleza. Agora a gente vai mais uma vez aqui no terminal. Envia a mensagem. Nesse caso eu mudei alguma coisa. Mudei as aspas só, né? Vamos copiar e colar de novo, só para garantir. Paste. E vamos ver se brilha agora. Não recebeu comunicação novamente. Bom, parece que deu certo agora. Vamos lá. Sempre esqueço do clipboard. Dá um enter aqui. E beleza, tem um videozinho rodando aqui então. E temos a nossa flag aqui que eu vou anotar. THM. Your camera is mine. E fecha. Beleza. Só voltando aqui para explicar o que eu fiz diferente, tá, pessoal? Literalmente a única coisa que mudou foi ter que colocar realmente entre três aspas aqui, que em algum momento ele comenta, né, que dá para fazer um triple quotes em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui. Opa.
quotes, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, o formato tem que ser exatamente assim, e você pode colocar isso em triple quotes para ficar mais formatado e parece que realmente precisa. Eu também troquei essas aspas aqui, que aqui é um pouco diferente, para as aspas tradicionais do teclado, e daí funcionou. E também deixei minúsculo aqui o RT SP, porque aqui estava minúsculo e lá estava maiúsculo, talvez seja aqui sensitive, não tenho certeza, mas ok. É isso e funcionou a flag, então fiz que nem antes, só dei um enter lá e ele já, como tinha um Docker escutando no servidor, né, hospedado RTSP, a gente já conseguiu captar aí os vídeos, beleza? Bom, basicamente é isso. Obrigado por assistir até aqui. Se você quer aprender um pouco mais sobre Common Injection, você pode checar o módulo de... ou você pode checar, no caso... Se você quer aprender mais, você pode checar tanto a run de Common Injection, tanto a run de Vulnerability Research, que é pesquisa de vulnerabilidade. Beleza? Só mais 2 dias então para fazer. E é isso. Valeu, abraços e qualquer dúvida, LinkedIn ou YouTube. Falou!